Olá pessoal, aqui quem fala é Valdson Braga, sejam bem-vindos ao nosso 5º episódio que está falando sobre a série sobre a vida de Jesus. Hoje nós iremos falar sobre os últimos dias de Jesus. O profeta Isaías já falava, está escrito, que o Salvador viria, mas ele seria levado ao matadouro como um cordeiro. E para se cumprir a profecia, Jesus ele sai depois da ceia para o monte do Jardim das Oliveiras, para ali fazer seus momentos de adoração, de busca ao Senhor, para se preparar para esse grande momento. O interessante é que ele já tinha comunicado aos seus 12 a respeito da sua partida, que em breve ele não estaria mais no meio deles. E isso criou muito tumulto na hora que ele falou isso, porque nem todos esperavam que chegaria o exato momento dessa partida. Lembrando que o ministério de Jesus ocorreu em apenas 3 anos, e durante 3 anos ele foi capaz de deixar uma mensagem revolucionária. Era necessário que Cristo morresse? Claro que era, porque ele já veio do céu sabendo que isso iria acontecer. Ele morreu por amor, ele se entregou por amor. Ele disse que ninguém tiraria a sua vida, ele mesmo entregaria a sua vida. E durante esse processo, quando Jesus está lá no Jardim das Oliveiras orando, ele pede ajuda para os seus amigos, ele olha para trás e vê que seus amigos já estavam dormindo, Jesus se encontra sozinho. E quando Judas chega com aquele monte de soldados, Pedro se revolta, Pedro corta a orelha de um soldado, Jesus vai lá, segura a orelha, cola novamente. Mas durante esse processo, Jesus ele começa a passar por muitas aflições. Vocês sabem que durante esse tempo, eles acabam torturando Jesus de uma forma muito brutal. Eles acabam batendo nele, as lanças que jogavam sobre as costas dele tinham pedaços de metais que toda vez que jogava, perfurava o osso e vinha pedaços da carne de volta. E Jesus ficou com o corpo totalmente dilacerado a ponto de muitas pessoas nem reconhecê-lo de tantos golpes que tinha sobre o seu corpo. Quando Jesus é entregue à cruz, ele ainda passa por um momento de cortejo pelas ruas de Jerusalém, aos olhos de muita gente. O que me chama muita atenção na condenação de Jesus é que quando manda a multidão escolher entre Barrabás e Jesus, pelo incrível que pareça, a multidão escolhe Barrabás. O que faz aquela multidão que acompanhou Jesus, que muitos deles viram os milagres, duvidarem de que Jesus era o Senhor. Até Pilatos lavou as mãos, dizendo que ele não achava nenhuma condenação sobre Jesus. E de uma forma muito injusta, Jesus é levado ao Calvário e ele passa por um momento de muita aflição. E isso me faz questionar quantas vezes na nossa vida a gente se sente injustiçado. E quantas vezes quando alguém nos fere, a nossa maneira de reagir perante aquilo que nos atacam é literalmente de rebater aquilo que fizeram com a gente, com as nossas próprias forças, com as nossas próprias palavras. Eu fico impressionado com Jesus porque durante 3 anos ele falou, ele desafiou, ele disse sem medo aquilo que tinha que dizer. Eu lembro de um Jesus manso e humilde, mas também a Bíblia apresenta um Jesus que era totalmente bravo nos momentos que era necessário ser. Eu me lembro de Jesus chegando no templo e vendo que as pessoas estavam fazendo do templo um comércio, e Jesus acaba pegando todas aquelas tralhas e jogando para vários lugares e dizendo: a casa do meu pai não é lugar de comércio. O interessante é que muita gente é motivado por outras situações a ir ao templo. Mas, de fato, Jesus ele tem um comportamento bem diferente daquela época que incomodou muita gente. Jesus ele não veio para desfazer o ego daqueles que realmente lutavam de alguma forma pela religiosidade.
Os sacerdotes da época tinham seus conceitos e duvidavam de que ele era o Messias. E durante esse processo de crucificação, Jesus recebeu até mesmo um cuspe na cara, e diante disso ele não respondeu mal algum. Os reis perguntavam: se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Se tu és filho de Deus, então desafiaram muito a identidade de quem Jesus era. Mas exatamente no momento de perseguição, no momento de dor, foi o momento dele silenciar o coração dele saber e se entregar ao processo, se entregar ao processo de dor. Tudo isso, como a palavra nos apresenta, para que ele levasse sobre si as nossas dores e pelas suas pisaduras nós fôssemos sarados. E a promessa que a palavra entrega para a gente é exatamente essa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se converter dos maus caminhos, se humilhar e adorar a Deus de todo o seu coração, ele ouvirá do céu, irá sarar toda a sua terra. Jesus ele veio à humanidade para fazer com que nós tivéssemos livre acesso, que fôssemos um canal direto com o Pai. O próprio Deus se fez homem para mostrar como seria capaz da gente suportar os dias maus, assim como ele suportou. E no seu momento de aflição na cruz, Jesus ele olha para o céu e ele diz em alta voz: Senhor, se for possível, afasta-te de mim esse cálice. Mas acima de tudo, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É interessante que, como o próprio Jesus nos ensina como orar, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, a gente não duvida do seu agir e não duvida que, por mais que seja difícil não fazer a nossa vontade, porque muitas vezes achamos que ser cristão a gente pode também ser cheio de limitações. Mas o Evangelho sempre foi aquilo que Jesus convidou: negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. E o processo de negação é um processo de morte. Por isso que Jesus fala: eu venho para trazer vida e abundância. E esse processo de morte muitas vezes nos faz perecer, nos faz não sentir digno, não sentir, digno de estar falando do amor de Deus. Mas Jesus diz que todo aquele que recorre a Ele, que vem até Ele, eis que as coisas velhas são jogadas para trás e eis que tudo se faz novo. Quando o nosso coração está contrito em Jesus, nós realmente cumprimos o propósito daquilo que nós fomos chamados para ser e para fazer. Jesus verdadeiramente naquele momento ele sente aflição, mas ele diz para o Pai que seja feita acima de tudo a vontade dele. E nessa oração que Jesus nos ensina do Pai Nosso, ele disse pão nosso. Ele não diz que o pão é só meu. E o problema da humanidade está exatamente nisso. A humanidade não sabe dividir o pão, ela não sabe compartilhar o que tem. Nos momentos mais difíceis ela não sabe dividir e ser resposta na vida do outro. Estamos passando por tempo difícil e nesse tempo nós temos que, acima de tudo, abraçar aquilo que acreditamos e de alguma forma ser coluna na vida do outro, ajudando quando o outro precisa. Diante desse processo, Jesus lá na cruz, o interessante é que ele olha para os seus dois lados e ele não está sendo crucificado sozinho. Existe ali um processo difícil, porque aquelas duas pessoas que se encontravam eram dois ladrões. A morte de cruz era uma das piores mortes que poderiam existir naquela época. Não era fácil. Ser crucificado significava que era uma pessoa que tinha feito coisas terríveis. Mas diante disso, a pergunta que fica é: por que Jesus, quando um daqueles ladrões olham para a cruz e diz assim, ele não fez mal algum? Ele está sendo condenado por algo que ele não fez. E Jesus olha, porque são dois ladrões. Um estava murmurando, sorrindo do que estava acontecendo com Jesus, e o outro reconheceu que Jesus era inocente.
E Jesus automaticamente olha para aquele ladrão e diz: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. A primeira pessoa a herdar o céu é exatamente um ladrão. E quando eu trabalhava no sistema prisional, eu sempre falava isso para as pessoas que ali se encontravam. Jesus, ele não condena e nem tem os olhos voltados para a humanidade como é os nossos olhos. Os olhos de Jesus é diferente. E diante disso, Jesus tem um olhar misericordioso para aquele que reconhece quem ele é. Por isso que ele disse ser o caminho, a verdade e a vida. Muita gente abre a boca por aí e diz: mas eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus. Mas na verdade, amigos de Jesus são aqueles que todos os dias buscam a sua presença e sabem exatamente o que está no coração dele. Aqueles que buscam a presença de Jesus dificilmente vão passar pelo vale das dificuldades se lamentando. Eles vão ter consciência que apesar da dificuldade, ele não está sozinho no processo. E quando Jesus libera aquele homem para que esteja com ele no céu, ali acontece uma das maiores dádivas e maravilhas do seu ministério. Que Jesus, ele veio pelos pecadores, ele veio para os famintos que têm sede da presença de Deus. E quando isso se cumpre, a gente vê um Deus totalmente misericordioso e totalmente atento para as nossas aflições. Ele disse que o mundo teria aflições, mas ele disse para a gente ter bom ânimo, porque se ele venceu, nós também iremos conseguir vencer. E quando Jesus morre na cruz, que ele disse: Pai, eu entrego a ti o meu espírito, naquele momento ele dá um suspiro e Jesus acaba partindo, e naquele momento o céu se fecha, as nuvens ficam carregadas, as pessoas começam a gritar porque começa uma ventania muito forte. Maria está ali no pé da cruz, do lado de João, fica inconsolada com o que está acontecendo, lembrando que a morte de cruz era necessário que a pessoa realmente ficasse até, o corpo se decompor naquela cruz. Só que existia um seguidor de Jesus que era muito influente na época, e ele conseguiu uma liberação com o rei para que fosse entregue o corpo de Jesus. E quando é entregue o corpo de Jesus, é levado para o túmulo, o sepulcro, e quando é colocado lá, Maria Madalena, junto com Maria e uma outra mulher, vão lá ungir o corpo de Jesus. Quando eles fazem esse processo, eles fecham o sepulcro. E a partir dali, Maria Madalena, ela começa a ficar bastante tempo ali, próximo do túmulo, sem conseguir sair. Porque se Maria Madalena deixou toda a sua vida de pecado e encontrou em Jesus a fonte que levasse ela a desfrutar de uma verdadeira felicidade, ela não tinha mais outra coisa para fazer. Então ela fica ali perto do túmulo, fazendo as suas orações e com o coração moído, por não ter mais do seu lado o seu amado. E é justamente essa mulher, que era conhecida pela sociedade como uma pecadora, que é a primeira mulher a ouvir a voz de Jesus, que lhe aparece e diz a paz. E quando ela vê Jesus, ela nem reconhece quem ele é diante de tamanha glória que estava envolvida sobre Jesus. Mas Jesus se apresenta como ressuscitado. Maria Madalena fica naquele momento maravilhada com a dádiva de ter visto o seu Senhor. E Jesus pede para que ela corra até os seus discípulos e vá ao encontro deles anunciar que ele vive. E ela é a primeira, a escolhida a anunciar essa grande maravilha. Diante da morte de Jesus, a gente encontra que a cruz é um símbolo muito forte. É um símbolo que nos apresenta um cordeiro que foi morto com um propósito. Com um propósito para que nos desse vida eterna. Com um propósito para que nos fizesse verdadeiramente livres de todas as nossas aflições. E Jesus é o verdadeiro cordeiro, o sacrifício vivo. Depois desse grande sacrifício que foi feito,
nós temos agora ligação para vivermos na eternidade, juntamente com aquele que nos amou e que nos gerou desde a criação, que tem um plano perfeito para que a gente possa viver o melhor de Deus na eternidade. Lembrando que os dias são os maus. A gente passa por muitas aflições e sabemos que durante a tempestade de nossas vidas, a gente pode sim encontrar paz e descanso na presença daquele que sempre nos amou e que está conosco. Porque ele diz que toda vez que 2 ou 3 estiver reunido em nome dele, ali ele se faz presente. E que a graça do Senhor continue nos abençoando e nos guardando. Eu sou muito grato pela possibilidade que nós temos de estarmos juntos nessa série. E não se esqueça, se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Que o Senhor nos abençoe e até o 6º capítulo. Fiquem na paz e até a próxima. E a maior missão de Jesus, sabe qual era? Ir para a cruz. Gente, Jesus apanhou muito, foi muito machucado, mas isso tudo que ele passou foi para que nós tivéssemos salvação. A cruz simboliza salvação para a gente, porque Jesus diz: toma a tua cruz e siga-me. Jesus ficou na cruz e sofreu muito, mas ele fez isso com um propósito. Jesus, conta para essas crianças por que você foi para a cruz. Eu morri na cruz por cada um de vocês. Gente, cada sangue que escorreu no corpo de Jesus foi por amor por nós. E através disso, nós recebemos a salvação.